Sou o professor Alberto Advíncula Reis, do Departamento de Saúde Materno-Infantil, e sou responsável, coordenador do Laboratório de Saúde Mental Coletiva, que funciona lá nesse nosso departamento e que tem uma atividade extremamente importante, grande aqui na faculdade, sendo responsável por quase toda a atenção dada à saúde mental. Meu nome é Patrícia Delfini, eu sou psicóloga e sou doutora em saúde pública, aqui pela Faculdade de Saúde Pública da USP, e sou membro pesquisadora do Laboratório de Saúde Mental Coletiva também. Muito bem. Patrícia, quando você se formou, muito provavelmente a saúde mental, tal como nós a conhecemos, não existia. Muito timidamente. Em 2004 eu me formei e ainda era muito tímida. Exato. E se nós estamos aqui, Patrícia, eu tenho a impressão que é porque houve, nessas últimas décadas, um avanço absolutamente extraordinário em termos de saúde mental no Brasil. Sem dúvida. Não é? No âmbito acadêmico, o que se falava de saúde mental era muito diferente do que se fala hoje. E no plano da saúde pública, principalmente, quase que não havia muito a dizer, e muito provavelmente as intervenções que fazíamos eram muito mais da ordem da denúncia do que da proposta, ou das proposições, ou da discussão das políticas públicas. E quando nós falamos isso, a impressão que nós temos é que a saúde mental, a preocupação com a saúde mental é recente, mas não é verdadeiro isso. Sempre houve ao longo da história da humanidade, mas se nós nos mantivermos aqui focados na história do Brasil, a preocupação com a saúde mental é antiga. Ela é bastante antiga. E a questão é que a maneira como essa preocupação se deu ao longo do tempo foi variando. Ela variou de maneira significativa. Não é? Só para nós darmos um marco, a gente tem que saber, por exemplo, que o primeiro hospício o primeiro hospital psiquiátrico, ele foi fundado já em 1841, no momento da efetiva proclamação do imperador Dom Pedro II como imperador do Brasil. Tá? A partir daí foi se constituindo e o hospício Dom Pedro II, ele serviu de modelo para o espraiamento, para a inauguração de diversos estabelecimentos similares pelo Brasil afora, com características muito específicas. Dentre elas, o fato de que a saúde mental, ou isso que nós estamos chamando de saúde mental, que daqui a um pouco nós até vamos falar um pouquinho sobre esse termo, a saúde mental era centrada no hospital, dentro de uma perspectiva médica, curativa, isolacionista. Isso significa que as pessoas eram retiradas do seu meio e colocadas no hospital para fins pretensamente ou efetivamente de cura. Não é? Aliás, esse termo, como nós estamos designando aqui de saúde mental, isso aí foi uma transformação na denominação a partir dos anos 50. A partir de 1950 é que começou a se utilizar no mundo inteiro o termo saúde mental. Anteriormente nós falávamos em higiene mental. Não é? Agora, o que significa? Porque é um termo muito complicado quando nós estamos falando em saúde mental, porque nós falamos do processo saúde e doença. Muito embora a questão da saúde mental ela escape um pouco dessas denominações ou dessa lógica. Nós temos que entender, portanto, que o que nós chamamos de saúde mental é um determinado campo bastante amplo, complexo, diversificado, que tem uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal. Quando nós olhamos para qualquer fenômeno da saúde, vamos imaginar, por exemplo, um câncer.
a saúde mental está implicada nisso, quer dizer, de alguma maneira a saúde mental se mostra através disso. Em todos os fenômenos da violência, na questão da infância, na questão das relações materno-infantis, no adolescente, no adulto, no envelhecimento, com toda a questão, por exemplo, das demências, isto é, não só a saúde mental está presente em todos os fenômenos da saúde, como também ela é um campo específico. Dentro dessa perspectiva de verticalidade, ou dessa dimensão de verticalidade da saúde mental, nós podemos, por exemplo, perceber que a população é atingida ou sofre de maneira muito significativa com problemas ou com transtornos atinentes à saúde mental. 20%, o que é muito. Não é? Dentre os transtornos mais comuns, nós temos a depressão, o distúrbio da ansiedade generalizada, os transtornos de pânico, os transtornos bipolares, as esquizofrenias, isto falando exclusivamente do universo adulto. Nós temos também o universo infantil e nós temos também o universo do envelhecimento, que efetivamente traz à baila uma carga de questões atinentes à saúde mental extremamente importante. Muito bem, nós falávamos disso tudo, mas o que mudou nesse tempo? Né? O que mudou na história do Brasil? Nós dizíamos que a preocupação anteriormente, ou a denominação, era em torno da questão da higiene mental. A Liga de Higiene Mental, no início do século XX, desempenhou um papel extremamente importante no desenvolvimento das políticas de então em saúde mental. Mas o que a gente assiste, sobretudo a partir dos anos 60, mas já havia começado um pouco antes, é uma deterioração dos equipamentos dirigidos aos cuidados em saúde mental. Isto é, falando de maneira mais precisa, os hospitais psiquiátricos e as clínicas psiquiátricas que contemplavam o modelo de atendimento à saúde mental, para repetir, centrado no hospital e com enfoque médico-curativo, se deteriorou de tal forma que, do ponto de vista dos cuidados, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista econômico, que o Amarante, de maneira muito apropriada, chamou essa situação de indústria da loucura. Ganhava-se muito dinheiro e prestava-se um desserviço real à saúde mental. Esse sistema começa a sofrer críticas de todos os lados e, sobretudo, parte dessas críticas já havia sido desenvolvida de maneira forte e consistente na Europa, através de vários movimentos de contestação daquilo que se chamou de ordem psiquiátrica e que era de autoria dos próprios psiquiatras. E, nesse momento, no Brasil, a partir justamente da promulgação da Constituição, a partir das lutas antimanicomiais que começaram desde os anos 70, a partir do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mudou o panorama da saúde mental no Brasil. Com a promulgação em 2001 da Lei 10.216, rompe-se com esse modelo de atendimento à saúde, centrado no hospital, centrado em práticas asilares, e começa-se, então, um novo momento em que, pela primeira vez, a saúde mental, de maneira concreta e operacional, torna-se efetivamente uma preocupação do Estado, com uma reformulação de toda a estratégia de atendimento, com o questionamento, inclusive, de uma perspectiva curativa e, em vez de se centrar sobre a questão do transtorno e da doença, começa-se a contemplar o sujeito portador de algum transtorno.
Tá? Isso é absolutamente fundamental e essa reforma é absolutamente fundamental, porque ela mudou completamente o panorama da saúde mental no nosso país, inclusive dos profissionais e da formação dos profissionais que passaram a atuar nesse cenário. Então, Patrícia, talvez você pudesse falar um pouco para a gente, explicar um pouco para a gente em que consistiu essa reforma psiquiátrica e qual a importância dela. Ótimo. Então, retomando o que o Alberto está dizendo, essa reforma psiquiátrica brasileira, ela ela propôs múltiplas transformações no campo da atenção em saúde mental. Essas transformações são bastante complexas, diversificadas, e aqui nós vamos destacar alguns pontos que têm relação com o objeto de intervenção, que, como o professor Alberto falou, deixa de ser a doença para ser o indivíduo que sofre, então coloca-se a doença entre parênteses, sem ignorá-la, mas retoma-se o contato com o sujeito que sofre. O objetivo do tratamento, então, deixa de ser a cura, ou a busca pela cura, ou a remissão sintomática, e passa a ser a ampliação das possibilidades de vida do sujeito dentro do contexto comunitário, e, nesse sentido, o local de tratamento, no lugar do hospital psiquiátrico, da instituição fechada, passa a ser o cuidado na comunidade, por meio de uma rede articulada e ampliada de serviços e dispositivos. É por isso, Patrícia, que a gente não fala mais em doença mental, não é? Nós falamos de sujeito em sofrimento e talvez a gente possa até se permitir falar em transtorno mental. Porque o que mudou muito nesse sentido é essa concepção de que esse transtorno, esse sofrimento, ele pode nos habitar, mas ele não está em nós. Ele existe entre nós. Quer dizer, é na relação do homem com o homem que surgem questões que trazem um sofrimento a ele. E, portanto, doença remete-se muito mais a uma concepção física e médica, não é? Essa questão da relação interpessoal acaba sendo um instrumento de trabalho, acaba sendo a forma como os profissionais podem atuar junto às pessoas que sofrem psiquicamente. Então, a importância do acolhimento como um dos princípios norteadores hoje das políticas públicas de saúde mental, que diz respeito a uma postura e uma disponibilidade para se oferecer escuta, estabelecer um vínculo, uma relação próxima e uma responsabilização pela situação de sofrimento da pessoa que está com um transtorno mental ou com sofrimento psíquico e de toda a sua família. Tendo, então, como um outro princípio norteador o território como local primordial de atuação, então esse indivíduo permanecerá em sua residência, articulado com os recursos comunitários que compõem seu convívio, e por isso a inclusão social é primordial, então busca-se essa inclusão, se essa pessoa de alguma forma está excluída, para que ela possa habitar a sociedade. Porque, Patrícia, há uma contradição, inclusive lógica, não só humana, mas lógica, no antigo sistema de exclusão do sujeito e de internação psiquiátrica. Como é que eu posso restaurar uma ideia de realidade perdida, que constitui efetivamente o sofrimento psíquico, tirando o sujeito da sua realidade social? Exatamente. Não é? E os diversos setores sociais e comunitários devem se envolver nesse cuidado da pessoa. Então, além da saúde, educação, lazer, justiça social, todos esses setores de forma articulada estão envolvidos no cuidado dessa população. A rede, então, como um modelo organizacional que se contrapõe ao modelo piramidal clássico da atenção em saúde, é um princípio norteador dos cuidados em saúde mental. A rede também pressupõe um conjunto de serviços.
Então, nesse sentido, as relações entre os serviços e entre os profissionais se dá na horizontalidade, e essa rede também diz respeito ao modo de fazer, o modo de operar o cuidado, que ele é articulado, é compartilhado, envolvendo diferentes saberes, em que o objetivo é comum e os saberes são distintos, são múltiplos. O principal elo da rede é a comunicação, porque as pessoas envolvidas no cuidado daqueles sujeitos em sofrimento, elas se conectam, se vinculam em prol de um cuidado mais resolutivo e ampliado, sendo que o centro da rede não é um serviço, mas são os usuários em suas necessidades particulares. O objetivo dessa rede é poder criar, ampliar e articular os pontos de atenção à saúde para essa pessoa, pensando que, a partir dessa melhor articulação entre os pontos de atenção, qualifica-se o cuidado que passa a ter longitudinalidade. Como componentes da rede, nessa portaria são apontados 7 componentes que estão, isso especificamente no setor saúde, mas sem esquecer o que nós dissemos anteriormente, da importância da intersetorialidade e do uso dos recursos diversos da comunidade, dos recursos sociais que podem ser bastante variados. Então, no setor saúde, os componentes dessa rede estão na atenção básica, atenção psicossocial especializada, atenção de urgência e emergência, atenção residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, estratégias de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial. Dentro da atenção básica estão as unidades básicas de saúde, a estratégia de saúde da família e o núcleo de apoio à saúde da família, que eu vou falar rapidamente em seguida. As equipes de atenção básica para situações específicas, como os consultórios na rua, que são equipes volantes que atuam nas ruas de forma a mobilizar as pessoas que estão em situação de rua a procurarem e fazerem uso dos serviços de saúde. E os centros de convivência, que são dispositivos ainda relativamente escassos, mas que servem para... O principal objetivo deles é poder facilitar a integração social das pessoas, tanto essas que vivem alguma situação de exclusão e que têm algum sofrimento mais específico, até a comunidade geral. Então, por meio de atividades grupais, atividades esportivas, de lazer, esse convívio vai sendo proporcionado nesses locais. Em relação às unidades básicas de saúde, cada vez mais se tem investido na ideia de colocar ações de saúde mental dentro desses serviços, então por meio de equipes volantes ou profissionais específicos de saúde mental, porque tendo a ideia de que algumas pessoas não vão chegar ao CAPS, mesmo as situações mais graves, quanto a ideia de que dentro da UBS, que cuida da saúde geral, a saúde mental pode estar incorporada, uma vez que a gente entende que não há saúde sem saúde mental. Na estratégia de saúde da família, o fato dessas equipes da estratégia de saúde da família atuarem na comunidade, nas residências, por meio das visitas domiciliares e ações nas casas, né, nos locais onde as pessoas vivem, ela se depara com muita frequência com situações desde as mais graves de saúde mental até situações mais leves, mas que necessitam de alguma atenção. Então, essas equipes têm grande potencial para atuar e para contribuir para a saúde mental da população. Porém, elas nem sempre têm recurso suficiente, elas necessitam de algum apoio para lidar com essas situações. Nesse sentido, existem os NASFs, que são os núcleos de apoio à saúde da família, que são equipes compostas por profissionais bastante variados, e esses profissionais, eles oferecem um suporte e um apoio em situações específicas, de diversos campos do saber. A saúde mental é uma delas. E a gente tem visto que essas equipes têm uma grande potencialidade para ampliar a abrangência e a resolutividade das ações de saúde. Essa rede, ela é um sistema bastante complexo e amplo de equipamentos sociais. No que se refere à atenção psicossocial especializada, destacam-se os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que eles iniciaram lá em 87, mas foram oficializados em 92,
E em 2002, pela portaria 336, eles foram ampliados. Então, esses CAPs têm a função de atender pessoas em sofrimento psíquico intenso. Eles são divididos tanto em relação ao porte, a população de abrangência que eles atendem, quanto, então existem os CAPs 1, CAPs 2 e CAPs 3, que tem relação com a população de abrangência, com o número de profissionais e com o tipo de problemática que eles atendem. E sendo que o CAPs 3 é um CAPs que funciona 24 horas, inclusive aos finais de semana. O CAPs 1 e o 2 não, eles funcionam em horário comercial, mais ou menos das 7 às 19, havendo algumas variações dependendo da localização. E o CAPs 3 tem alguns leitos que podem fazer pequenas internações. Então, eles podem acolher noturnamente algumas pessoas que estejam passando por uma crise, porque as crises existem. E em relação à clientela, nós temos o CAPs voltado para a população infanto-juvenil, que é o CAPs I, o CAPs AD, que é voltado para a população que tenha problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas, e o CAPs adulto, que serve para os transtornos mentais graves. Hoje, só para se ter uma ideia, existe mais de 2.200 CAPs em todo o Brasil, e espalhados nas diferentes regiões, cidades, municípios. A gente sabe que esse número ainda é pequeno frente à necessidade da população, porém é uma expansão que nós temos visto nos últimos anos muito grande. Então, eles têm ampliado ano a ano de uma maneira bastante importante. Essa expansão dos CAPs, assim como de outros equipamentos, de alguma maneira desmistificou essa questão do transtorno mental ou do sofrimento psíquico. Quer dizer, quem sofre não é louco, apenas sofre. Não é? E, portanto, a população também tem uma disponibilidade no nível representacional que não tinha antes de procurar o serviço. Estou sofrendo, não há nenhuma razão para não procurar o serviço. Não é? Ao passo que anteriormente, quando se era centrado no hospital e na perspectiva exclusivamente médica e de internação, era apavorante. Não é? Quer dizer, ia-se o louco. Ora, hoje em dia nós temos uma rede destinada justamente a contemplar essa situação que visa eu viver melhor a minha vida. Inclusive, em situações de urgência e de emergência, são vários os pontos que essa pessoa pode procurar ou pode ser levada. Desde o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, as UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, os pronto-socorros de hospitais gerais e as próprias unidades básicas de saúde. Então, essas unidades básicas, elas fazem um primeiro acolhimento, e então elas direcionam essa pessoa que está numa crise para o serviço que melhor puder atender naquela região e naquela realidade. Contrariamente ao que se diz, portanto, não é que a expansão e a constituição dessa rede deixou de lado as questões mais graves, agudas, urgentes. Não, ela contempla também esse aspecto. Exatamente. Só que a partir de uma outra proposta, no lugar da urgência ou das situações mais graves irem para o hospital psiquiátrico, dentro dessa nova lógica, o hospital psiquiátrico não é necessário, porque existe uma rede que o substitui. E essa rede, então, teria nela os hospitais gerais, com uma ala psiquiátrica, se fosse o caso, além dos CAPs 3, que podem, então, acolher aqueles usuários que ela já acompanha e que numa situação de crise podem ficar lá durante alguns dias para que aquela crise seja amenizada, e outros recursos que aí vão depender de cada região, mas sem o uso do hospital psiquiátrico com essa lógica do isolamento e de depósito, onde essa pessoa vai ficar. Outro ponto de atenção seria a atenção residencial de caráter transitório, que nesse caso é voltado para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Então existem serviços específicos, unidades de acolhimento e serviços de atenção em regime residencial, que são locais para oferecer moradia por um tempo determinado, para oferecer um tipo de apoio para aquela pessoa que esteja com esse tipo de dificuldade. A atenção hospitalar, como a gente comentou,
seria então em enfermarias especializadas dentro do hospital geral ou em serviços hospitalares de referência. Esse cuidado dentro do hospital, na situação de internação, ele deve estar articulado ao projeto terapêutico singular que aquele indivíduo já pode estar inserido, ou que pode ser um primeiro momento, o primeiro local que ele chega é o hospital. Então, a partir daí, vai se pensar como que a rede daquela região vai poder cuidar desse sujeito, dessa pessoa, de uma maneira mais prolongada. Como estratégias de desinstitucionalização estão os serviços residenciais terapêuticos e o programa de volta para casa. Esses serviços residenciais terapêuticos são casas que são especialmente pensadas para aquelas pessoas que ficaram por longos períodos em internações psiquiátricas. A gente sabe que muitas pessoas, uma pesquisa recente dos hospitais psiquiátricos existentes no estado de São Paulo, aponta que por volta de 4.000 a 5.000 pessoas vivem essa situação de que tem sido denominada moradores de hospital psiquiátrico, que estão lá há 10, 20, 30, 40, 50 anos. E, nesse sentido, já perderam, em grande parte, seus laços sociais, muitas vezes os laços familiares também. Então, essas residências terapêuticas são casas inseridas na comunidade, em geral próximas a um CAPS, que vai, então, ajudar, vai acompanhar essas pessoas em seu tratamento. E são locais para as pessoas passarem a viver e conseguirem voltar a habitar a comunidade e os espaços mais diferenciados. Essas residências estão em grande expansão, porque existe uma ideia de que essas pessoas que ainda estão nos hospitais psiquiátricos serão, pouco a pouco, desinstitucionalizadas. E então hoje existem por volta de 300 residências terapêuticas no Brasil. O programa de volta para casa diz respeito a um auxílio financeiro para que essas pessoas que estão nessas longas internações possam, nos primeiros anos, tocarem suas vidas, inclusive com apoio financeiro disponibilizado pelo governo. Isso também contribui para que elas possam viver fora desses hospitais. E a inclusão social pelo trabalho, que seria um dos itens que compõe essa rede de atenção psicossocial, são os diversos projetos de geração de renda, cooperativas sociais e empreendimentos solidários, porque se entende que a pessoa em sofrimento psíquico, muitas vezes que está distante do mercado de trabalho, é muito importante que ela possa se incluir também socialmente pelo trabalho. E muitas vezes um trabalho regular fica até impossibilitado. Então existem projetos de geração de renda que têm outra lógica de trabalho que pode contribuir para que essas pessoas fiquem incluídas e tenham também uma renda. Então esse seria o último ponto, né, da rede de atenção psicossocial: geração de renda, empreendimentos solidários e cooperativas sociais. Eu acho importante dizer que essa rede de serviços, Alberto, ela a existência deles é fundamental, porém ela não garante por si só a transformação paradigmática de que nós falávamos anteriormente, de um modelo manicomial para um modelo psicossocial, para um modelo inclusivo, né? Sem dúvida, mas também a gente não pode esquecer que a construção e expansão dessa rede, ela tem um efeito quase que lateral, mas de extrema importância, que é no âmbito da população, a desconstrução dessa ideia fantasmagórica da doença mental ou da loucura. Né? De um lado, eu acho isso. Do outro lado, é que essa rede, na medida que ela se expande, ela efetivamente, eu acho que isso é um dos outros efeitos que a gente deve assinalar, Patrícia, ela transformou o objeto da atenção mental efetivamente em um objeto público, coletivo. Sim. Não é? E, finalmente, talvez nós pudéssemos dizer que os profissionais em saúde pública têm uma importância fundamental e um papel de extrema relevância no âmbito da saúde mental. Coisa que anteriormente era relegada apenas a um pequeno grupo de especialistas muito bem definidos.